Olá, nesse vídeo eu vou estar mostrando um segundo método para fazer a instalação do Ubuntu com criptografia total. O vídeo anterior eu mostro como fazer isso com um script que eu achei e apesar dele funcionar relativamente bem, eu não gostei muito por vários aspectos. Um dos aspectos é que a instalação é meio confusa, fica tem algumas partes ali que se repetem e tal, e o resultado final, apesar de ser satisfatório, ele fica um pouco bugado, a linguagem fica meio bugada, e enfim. Daí eu cansei de quebrar a cabeça com aquele script lá e acabei fazendo o script eu mesmo. Nesse script eu achei melhor estar utilizando a própria instalação do Ubuntu. No caso aqui eu estou utilizando o Linux Mint, mas é um derivado do Ubuntu. Eu utilizo a própria instalação do Ubuntu porque eu acredito que, salvo alguns detalhes, é o que dá um resultado melhor do que simplesmente ele fazer uma instalação na unha copiando o conteúdo da ISO. Fica uma coisa mais personalizada, uma coisa mais com menos problema, principalmente para o idioma português. Então, o primeiro passo para fazer isso é a gente preparar o disco. Então, eu vou utilizar o Gparted, que eu acho que é uma forma mais simples. E como anteriormente, a gente vai criar duas partições. Uma partição que vai ser o boot e a outra partição é onde vai ficar a criptografia propriamente dita. Como eu disse anteriormente, dá para deixar apenas uma partição tudo? Dá. Só que não, assim, de uso geral, eu acredito que fica um negócio meio incômodo, porque daí você vai ter que digitar duas vezes a senha. E como a senha de criptografia é uma senha mais complexa, maior, senão não tem por que utilizar criptografia, se torna algo incômodo. Então, se ficar digitando duas vezes, daí você erra, enfim. Né? E outra, você utilizar uma partição para o boot, na partição do boot vai ficar apenas os arquivos de arranque, não fica nada de importante ali. Então não há necessidade de ter tudo criptografado, né? Apenas o boot não há problema. Então vamos criar as duas partições. A primeira partição eu recomendo que se utilize pelo menos 256 MB, tá? Sem formatação, porque eu vou deixar o próprio instalação do Ubuntu formatar pra gente. Então, só cria a partição sem formatação, sem sistema de arquivo. E o resto, mesma coisa. Dá um apply. Então, a gente vai ter aí as duas partições. A primeira partição, o SDA1, no meu caso aqui, vai ser a partição do boot, e o SDA2 vai ser o resto, onde vai ficar a unidade lógica, né, do root e também a unidade com o swap, tudo criptografado. Bom, você pode fechar aqui e agora a gente vai ter que baixar o script utilizando o shell. Então a gente abre o shell. O link do script eu vou deixar aí na descrição, tá? Eu criei um encurtador justamente para facilitar a nossa vida. Então, get. Bom, tá ali. O script é justamente esse aí, o crypt install br. Tá, eu tenho uma conta no Git lá e tá lá. Se você quiser olhar lá, tá o código tudo lá. Apesar de que é um texto, só você pode ver o código. Bom, o segundo passo seria editar esse arquivo se for necessário, tá? Se você quiser. Então vamos lá, dá uma olhadinha nele. Nano crypt install br. Então aqui, por exemplo, a gente tem as definições da partição de boot, que nesse caso aqui está certo, que é SDA1, ou a partição de criptografia, que é SDA2, a opção da cifra, aqui eu estou utilizando o TwoFish, e o tamanho
tamanho do arquivo do swap, né, partição swap, que é 1 GB. Simples, sem precisar mexer muito. Se você preferir, você pode estar utilizando outra cifra. Às vezes a outra cifra seja mais rápida para você. Às vezes o seu processador tem suporte a criptografia já por hardware, né? Daí se torna mais rápida. Vou demonstrar aqui. Você faz assim, você escreve script setup benchmark. Daí ele vai rodar um benchmark e vai te mostrar qual que é a mais rápida. Não vou entrar em discussão aqui para dizer qual que é a melhor, que isso daí é a mesma coisa que a gente discutir time de futebol, tá? Vai criar aqui o discurso da montanha e a gente não vai provar qual das 3 cifras são melhores aí. Eu estou considerando aqui a mais rápida. Aí você faz a sua leitura aí e você chega na sua conclusão para dizer qual que é a melhor, apesar de ser rápido, enfim. Se você tiver dúvida quanto a esse CBC e XTS, esse CBC, só para resumir a história, o CBC ele é um hash mais antigo, não se utiliza mais, tá? O XTS é o que mais seguro, então eu sempre considero utilizar o XTS. Bom, reparem ali no caso que nesse caso aqui da máquina virtual, o Serpent está tendo um desempenho melhor. Repara ali, Serpent XTS, ele está me dando uma taxa de 144 megabytes por segundo para criptografia e uma taxa de 154 megabytes para descriptografia. Então, como nesse caso aqui o Serpent está mais rápido que o Twofish, eu vou substituir a minha cifra de Twofish para Serpent sem problema nenhum. Serpent. Salvo. Se não tem mais nada a modificar, agora é só rodar o script. Então, para isso, primeiramente a gente vai ter que entrar como modo super usuário, tá? E agora sim, a gente vai rodar o script. Então, source script install br. Bom, de cara ele já pede a senha de criptografia que você vai utilizar. Vamos colocar lá. Confirmar a senha. E agora ele vai formatar, no caso criar o sistema de arquivo da criptografia, no caso que é o LUKS. E para isso ele vai apagar tudo. Então, eu dou um yes, letra maiúscula, para confirmar. Confirma se é realmente isso, é SDA2, no caso é. Espere ele completar o processo. É bem rápido, tá? Não demora muito, não. Bom, aqui ele pausou o script, porque esse script ele funciona em duas partes. A primeira parte é criar a criptografia e as partições em si. E a segunda parte quando estiver quase finalizando a instalação. Então, por enquanto, a instalação, o script está pausado. Então, como ele já defini para você, a gente vai minimizar essa janela, deixar como está. E agora a gente vai rodar a instalação do Linux. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado para não avançar antes da hora. No caso, a gente tem que acompanhar esses quadradinhos aqui embaixo, tá vendo? Quando chegar nesse último aqui quadradinho, não pode clicar no avançar aqui sem executar a segunda parte do script. Então aqui eu vou selecionar português, como se estivesse instalando normalmente, né? Na verdade está instalando normalmente. Continuar. Teclado, tá certo.
Não vou instalar isso aqui, porque aqui é só um exemplo, não vou utilizar. Eu só estou dando uma demonstração, que vai fazer demorar mais ainda a minha instalação aqui. Então, nesse caso eu vou ignorar a instalação desse software terceiro. E é aqui que a gente vai ter que tomar cuidado. Então, a gente vai escolher a opção avançada. E agora que a gente vai fazer, a gente vai criar o sistema de arquivo nas partições que o script criou, tá? É aqui que a gente vai ter que tomar cuidado para não fazer besteira. Então, vai ter que prestar mais atenção. Mas depois é tranquilo, não tem problema nenhum não. Bom, aqui a gente vai definir então, repare que eu tenho o local root. Esse aqui vai ser minha, aqui já está dentro da criptografia, pode reparar. O local root vai ser o nosso root, né? Então clico aqui em root, alterar. Eu vou formatar como BTRF. Por quê? Porque lá depois que tiver instalado o meu sistema criptografado, eu vou querer utilizar snapshots, tá? Para poder reverter caso tenha algum problema. No vídeo anterior eu comentei que não dava para utilizar o Time Machine, né, para fazer isso. Realmente não dá, mas depois de muito quebrar a cabeça, eu descobri que mesmo estando sob uma camada de criptografia, a gente consegue utilizar os snapshots. Só que não utilizando o Time Machine. Eu vou utilizar uma outra ferramenta chamada Snapper. Só que para isso, para deixar esse Snapper funcionando, é bem mais complicado do que eu imaginei. E eu vou fazer isso num vídeo separado. Mas depois que está funcionando bem, o resultado é bem satisfatório. Bom, então eu vou deixar então como formatado como BTRF, formatar a partição, ponto de montagem barra, que é o root. O swap não preciso mexer, porque ele já vai identificar que é um swap, já vai setar como swap. Não preciso mexer nisso aqui. E o SDA1, que é a nossa partição que deixou para o boot. SDA1. Eu vou formatar como x4 mesmo. E vou deixar no barra boot, tá? Então, SDA1 barra boot e o local root como root BTRFS. Tomar cuidado que, repare que ele mudou aqui a instalação do Groove, tá no local errado, tá? Tem que alterar isso aqui. Sempre deixe para instalar na raiz do seu HD, tá? Ele coloca, ele define errado aqui, ele se engana. Então você muda aqui para, no meu caso aqui é SDA, então fica, no caso aqui é SDA1, SDA2, então o grupo tem que ser instalado no SDA, no caso aqui é a raiz do meu HD que está as partições. Então confirmando, local root, BTRF, no root, SDA1, x4, poderia ser outro, poderia, não importa, no barra boot e o groove no SDA1, no SDA, quer dizer. Dá um instalar. Sempre prestando atenção nos quadradinhos aqui embaixo. No caso é só você não seguir em frente. Não, continuar aqui. Só você não seguir em frente quando ele perguntar sobre o usuário, que é a última tela antes dele começar a instalação de verdade. Porque por enquanto aqui ele vai estar formatando
criando o sistema de arquivo enquanto você definir as outras configurações. No meu caso aqui é São Paulo. E vou colocar aqui o meu nome. Não precisa criptografia, que já vai ter. Coloca uma senha, pode ser uma senha curta. E toma cuidado, não clica por enquanto em continuar. Repare que completou os quadradinhos aqui. A partir daqui a gente deixa ele quieto aqui e vamos voltar para o nosso script. Então aqui chega a segunda parte do script. É só voltar aqui e dar um Enter, que ele vai rodar a segunda parte. É bem rápido, ele só escreve uma linha. Então a partir daqui a gente já pode fechar o shell. E agora a gente continua a instalação. Bom, agora a gente tem que esperar completar a instalação, tá? Que vai demorar um pouco, eu vou pausar, mas não tem mais o que fazer aqui. É completar a instalação, reiniciar e ele já vai pedir a senha que se definiu como criptografia. Só para uma questão de mostrar, eu vou pausar aqui e quando terminar a instalação eu volto para demonstrar o resultado. Bom, ele acabou aqui a instalação e agora vamos reiniciar ele. Não vou fazer mais nada. Ejetar a mídia. Ele vai botar pelo HD virtual aqui, tá? Bom, como você pode ver, ele está pedindo a senha de criptografia na hora que faz o boot. E agora é só colocar a senha que ele vai bootar normalmente. Bom, quanto à questão do time shift, o problema é o seguinte, o time shift ele tem uma falha. Eu acredito que seja uma falha, porque se o sistema de arquivo BtrFS não tiver na raiz do dispositivo, que não é o caso aqui, que ele está sob uma camada de criptografia, ele simplesmente não reconhece o sistema de arquivo e não deixa você utilizar os snapshots do BtrFS. Inclusive eu fiz um teste até com o R-Sync, com o R-Sync também não funciona. Ele até cria lá os snapshots lá, mas na hora de montar ele dá erro, né? Então, ou seja, nesse esquema aqui, esquece o time shift, ele não vai funcionar. Então, como eu tinha comentado anteriormente, o ideal nesse caso seria estar utilizando uma outra ferramenta para poder fazer os snapshots, né? E eu descobri o tal do Snapper, é uma ferramenta muito boa, só que o Snapper ele tem um problema de compatibilidade com o Ubuntu, que nem é uma falha do Ubuntu, não é uma falha do Snapper em si, uma falha do Ubuntu. A forma como o Ubuntu trabalha com o BtrFS é uma falha, é uma forma meio burra, assim. Eu achei um negócio meio de principiante, assim. Então, enfim. E no próximo vídeo eu vou ensinar como corrigir essa falha, instalar o Snapper e utilizar então aí o nosso sistema criptografado com os snapshots ativos, né? No caso o backup. Você pode reverter uma ação facilmente, assim, em questão de segundos, né? Como você pode perceber, está funcionando em português, bonitinho. O time shift está
está aqui, né? Só que, como eu comentei, se você tentar configurar ele, ele fala simplesmente que não existe. Ele fala que não existe sistema de arquivo BTRFS, né? Se tentar aqui, no caso, em localização, ele simplesmente ele fala que não tem partição BTRFS. Só pelo fato de não estar na camada principal, ele está por baixo de uma camada de criptografia. Então esquece, pode até desinstalar ele, que ele pra gente, nesse cenário aqui, ele não vai ser útil, não vai funcionar. Tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha gostado. E aguarde aí o meu próximo vídeo ensinando como instalar o Snapper e arrumando essa falha de configuração do Ubuntu. Até mais.